Olá, professor Eustáquio, IFTM, campus Uberaba. O tema de hoje é sobre a República Populista e Democrática. Interessante período, compartimentado entre o fim da ditadura Vargas, o fim do Estado Novo, de 1945, e vai até 1964, com o golpe militar e a implantação da ditadura. Bem, esse período foi extremamente interessante para o país. Discutia-se sobre o futuro e sobre o desenvolvimento, e havia uma grande confiança. Né? Nesse curto período de praticamente 2 décadas, os presidentes foram eleitos democraticamente e, lamentavelmente, esse período termina com o golpe de 64, né? Quando foi deposto o presidente João Goulart. Bem, nesse período, a marca registrada foi o populismo. O populismo é um fenômeno político, é uma cultura política basicamente latino-americana, em que os líderes carismáticos manipulam as massas e são os intermediários entre o Estado e a população. Né? Esse período também populista foi um período em que as elites latino-americanas manipularam a população em prol das elites. Né? E foi também uma interessante via na perspectiva da elite para conter as ameaças comunistas. E essas massas, né, se sentiam protegidas por esses líderes carismáticos. Né? E outra característica importante também desse período é o corporativismo, em que o Estado intermedia as relações entre o capital e o trabalho. Esse período também é marcado por grandes investimentos estatais, obras públicas, exatamente para gerar emprego e conter qualquer forma de contestação à ordem burguesa. Esse período também tem inspiração no estado de bem-estar social, né, marcado pelo New Deal do presidente Roosevelt dos Estados Unidos. Né? E, conforme já disse, o populismo foi a alternativa para conter as ameaças socialistas entre as classes populares. Né? Os grandes exemplos de líderes populistas, Getúlio Vargas no Brasil, Juan Domingo Perón na Argentina e o Lázaro Cárdenas no México. Bem, nesse período populista, alguns grandes partidos, né, dominaram o cenário político. Né? Vivíamos um período democrático e, assim, já no final do Estado Novo, 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, o próprio líder Getúlio Vargas vai criar 2 partidos, o PSD, o Partido Social Democrático, que tem uma base de sustentação das oligarquias, mas que tem um apoio também de setores industriais, banqueiros, associados ao Getúlio Vargas. E os grandes nomes desse período, além do Getúlio Vargas, é o presidente Juscelino Kubitschek, Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves. Esse PSD foi o grande partido do período populista. O outro partido de importância nacional é a UDN, a União Democrática Nacional. Esse partido tinha base mais elitista, era de oposição a Getúlio Vargas e marcado por um liberalismo econômico, né? A ideia do Estado não interventor na economia. E outra característica é que esse partido, embora de representação nacional, embora tivesse o apoio dos grandes proprietários das mídias de comunicação do país, ele não conseguiu se eleger pelo voto. Né? E já que não conseguia derrotar os getulistas e o próprio Juscelino Kubitschek,
né, ele partia para o golpe. Outra característica importante, além do liberalismo econômico, é que eles eram favoráveis à maior abertura da economia e, principalmente no período de Guerra Fria, ele era favorável aos Estados Unidos, num alinhamento basicamente automático aos Estados Unidos. Sua base de sustentação eram os grandes banqueiros, os grandes empresários, donos dos grandes jornais e rádios e TVs, e os grandes nomes, o Carlos Lacerda, Assis Chateaubriand, Júlio Mesquita, a família Marinho, dona da Rede Globo, o José Sarney e o Antônio Carlos Magalhães. Lembrando que a UDN era um partido de oposição a Getúlio Vargas. Outro partido, criado por Getúlio Vargas em 1945, foi o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. No momento de sua criação, ele era o terceiro maior partido político do país, mas à medida em que o Brasil se industrializa e se urbaniza, como consequência do processo de modernização econômica, ele vai ganhando o apoio de sindicatos e ele tinha maior expressão nas grandes capitais, das grandes cidades do país. Sua base de sustentação eram os sindicatos, aqueles sindicatos pelegos ligados ao corporativismo, aqueles atrelados ao Estado e controlados pelo governo. A ideologia desse Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, era o nacionalismo econômico, não é? A ideia de que o país tem que crescer com forte intervenção estatal na economia. E, já que é um partido ligado aos trabalhadores, favorável também à ampliação dos direitos trabalhistas da classe operária. Os seus grandes nomes, além de Getúlio Vargas, seu fundador, é o João Goulart, que foi presidente do Brasil no período de 61 a 64, e o próprio Leonel Brizola, grande líder trabalhista. Outro partido importante em sua história, mas com pouco período de existência, o PCB, Partido Comunista do Brasil. O PCB ele foi fundado em 1922, logo colocado na clandestinidade durante a República Velha, e em 1945, né, com o fim da ditadura Vargas, com o fim do Estado Novo, esse partido volta a ser legalizado. O seu grande nome é Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Esse partido, ele reaberto, né, refundado em 1945, ele foi fechado até de forma ditatorial pelo presidente general Eurico Gaspar Dutra, em 1947. Então, esse partido, embora historicamente importante, ligado à esquerda, né, e sob forte influência da até então União Soviética, ele teve pouco período de existência na legalidade. A sua área de atuação foi muito mais na clandestinidade, né? E ligado aos trabalhadores de um viés mais de esquerda e mais independente em relação ao Estado, ele era forte nas principais cidades do país. Até então, na capital do país, o Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, e São Paulo, né? Esse Partido Comunista ele é ligado principalmente aos intelectuais, né, como Cândido Portinari, o grande pintor Cândido Portinari, o baiano Jorge Amado, grande escritor da literatura brasileira, Graciliano Ramos, Mário Lago, Caio Prado Júnior, um intelectual da USP, e o grande arquiteto, se não um dos maiores do mundo, Oscar Niemeyer. Outro partido, o PSP, o Partido Social Progressista, não era um partido, embora importante, embora forte em São Paulo, tanto é que conseguiu eleger o governador Adhemar de Barros. Esse partido não tinha maior representação, embora fosse o quarto maior partido político do país,
mas ele não tinha grande expressividade nacional. Ele era muito importante em São Paulo, né? E a expressividade desse partido se ligava muito à figura carismática, populista de Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, ele fez, né, a sua carreira política com uma marca do político que empreendedor, realizador de grandes obras públicas, mas também marcado pelo slogan rouba, mas faz, né? Triste memória da corrupção no país. Outro partido, embora pequeno, mas conseguiu eleger um presidente, é o Partido Democrata Cristão. A sua ideologia é a democracia cristã. Embora sem muita representatividade no país, ele era mais forte em São Paulo, graças à liderança do Jânio Quadros, que também foi eleito presidente do Brasil nesse período. É um partido mais conservador, mais moderado, eu diria de centro-direita, ligado aos valores da família, da tradição, da cristandade. E, quando ele conseguiu eleger o presidente Jânio Quadros, foi com o apoio da UDN, que tinha maior expressão nacional. O seu grande líder era Jânio Quadros e também o vice-presidente, no período de Getúlio, o João Café Filho. Bem, aqui, já que estamos falando desse cenário, desses partidos políticos, nesse período de 1946 a 64, é importante fazer a análise desse gráfico para vocês entenderem duas questões importantes, né? O PSD, disparado, o maior partido desse período, o Partido Social Democrático, de base getulista, de base elitista. Em 1945, ele tinha 52% dos votos válidos no país. A UDN mantinha a média de 27%, 25% dos votos válidos. E o PTB, o terceiro maior partido político do Brasil, ele, em 1945, né, esse PTB ligado aos trabalhadores, ele tinha, em 1945, 9% dos votos válidos. E veja, à medida em que o país se industrializa e se moderniza, né, e até passa por um processo acelerado de urbanização, esse partido cresce entre os trabalhadores, né, chegando ao ponto de superar a própria UDN em 1962 e disputar no embate de igual para igual com o grande PSD. Lembrando que PSD e PTB tinham bases getulistas, enquanto que a UDN era o partido de oposição ao Getúlio Vargas. Bem, agora chegou o momento de falar dos presidentes e suas realizações. O presidente Eurico Gaspar Dutra é um militar, é um general, participou da Segunda Guerra Mundial, ele foi ministro de guerra do governo do Estado Novo e ele foi eleito com o apoio de Getúlio Vargas, embora não fosse carismático, mas com o apoio de Getúlio Vargas ele conseguiu derrotar o candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes. E esse período, de 1946 a 1951, né, eleito numa dobradinha dos partidos de base getulista, o PSD e o PTB, importante nesse período que a quinta Constituição do país, a quarta da República, promulgada, votada democraticamente pelos representantes do povo, os deputados, em 1946, ela ficou pronta. E a marca desse projeto constitucional foi o liberalismo econômico, né? Uma característica desse período. Aliado a esse liberalismo econômico, a ideia do Estado não interventor na economia, é que ela tinha por base um conservadorismo político. A forma e o modelo de governo é uma república federativa, com o Estado com o poder mais descentralizado, e presidencialista,
o voto passa a ser secreto, e agora o voto realmente é universal. Não é? Por quê? As mulheres passam também a ter o direito de voto, embora se excluísse ainda parcela considerável da população, né, como analfabetos, soldados e cabos. Né? Os militares de baixa patente também não tinham direito ao voto. Outra característica dessa Constituição de 1946 é o corporativismo. Os sindicatos continuam atrelados ao Estado. Né? E como ele tem um viés político conservador, as greves eram restritas, embora tivesse o direito de greve, mas essas greves eram extremamente limitadas e restritas. Exatamente porque, num modelo constitucional liberal, né, lógico que a visão é beneficiar o capital, ou seja, a burguesia. O mandato presidencial é de 5 anos, sem direito à reeleição, e, embora tivesse liberdade partidária, tanto é que os partidos políticos foram legalizados, inclusive o PCB, o Partido Comunista. Mas por que a interrogação? Se havia liberdade partidária, se havia existência legal, inclusive do Partido Comunista? É porque em 1947, todos os deputados eleitos pelo PCB, inclusive o Luiz Carlos Prestes, o próprio escritor baiano Jorge Amado, Graciliano Ramos, também outro escritor eleito nessa época, todos foram cassados. Inclusive, o próprio Partido Comunista foi colocado na clandestinidade. E outra característica de conservadorismo político, e até por influência da Igreja Católica, todos os cassinos foram proibidos, inclusive os jogos de azar. Então, percebam que ela, em termos econômicos, ela é liberal, a ideia do Estado não intervir na economia, mas ela tem um viés bastante conservador, característico do período populista. Bem, o governo do general Eurico Gaspar Dutra, ele foi marcado pela Guerra Fria. Não se esqueçam que esse governo é pós-Segunda Guerra Mundial. E, nesse período, o mundo se bipolarizou. E o Brasil, como país importante da América, ele se alinhou automaticamente aos Estados Unidos na Guerra Fria. Isso tem uma consequência externa e interna. Externa, que o Brasil rompeu relações com a União Soviética, o grande inimigo dos Estados Unidos na Guerra Fria. E isso tem uma repercussão interna também, porque em 1947, conforme já disse, o PCB, o Partido Comunista, foi colocado na clandestinidade, foi cassado, foi considerado ilegal, foi fechado, e o próprio Luiz Carlos Prestes, né, um dos mais votados deputados do país, acabou sendo exilado, expulso, e ele vai morar, a partir daí, na União Soviética. Bem, outra marca desse governo Dutra é o liberalismo econômico, a ideia do Estado não intervir na economia, deixar mais por conta da iniciativa privada. E, como um governante alinhado aos Estados Unidos, né, isso teve muita influência, porque o Brasil abriu as portas, as reservas financeiras. O Brasil reduziu as taxas de importação, né? Isso tem um efeito catastrófico na balança comercial e na própria reservas financeiras. O Brasil passou a importar muitos produtos, principalmente dos Estados Unidos, né? Bens de consumo não duráveis. Isso acaba impedindo uma maior... Essa falta de protecionismo, ela tem duas consequências nefastas, né? Ela esgota as reservas financeiras em dólares que o Brasil acumulou durante a Segunda Guerra Mundial, exportando matéria-prima para os países aliados. E, diante dessa forte concorrência dos produtos industrializados importados, principalmente dos Estados Unidos, isso acaba retraindo a indústria nacional, porque não tem condições de competir com a maior tecnologia e maiores investimentos das indústrias estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos. Bem, conforme disse, essa política econômica liberal
facilitando as importações, além de esgotar as reservas em dólares que o Brasil acumulou durante a guerra e causar também um retrocesso na indústria nacional, ela tem também uma outra dificuldade. O Brasil, para pagar essas dívidas, ele passa a se endividar externamente, né? Via com empréstimos de banqueiros internacionais e principalmente com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, criado no contexto do pós-guerra. E, como governo conservador e liberal econômico e favorável ao capital, favorável aos empresários, durante os 5 anos de mandato e com uma inflação em elevação, ele não deu nenhum aumento de salário para os trabalhadores. E isso acaba desgastando muito o presidente Dutra. Inclusive, o próprio Getúlio Vargas vai romper politicamente com o presidente Dutra. Inclusive, não se esqueçam que Dutra foi eleito com o apoio de Getúlio Vargas, né? E é um presidente bastante impopular. Em 1948, o presidente, uma das características de todo esse período aqui, o governo, né, vai passar a fazer planos globais de investimento. Esse plano marcado pela sigla SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. E, praticamente, saúde e alimentação investiu quase nada. Ele pavimentou a maior rodovia do país, a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e construiu a hidrelétrica de São Francisco, a hidrelétrica de Paulo Afonso, lá na Bahia. Bem, conforme disse para vocês, esse período é marcado pelo liberalismo econômico, pela abertura ao capital estrangeiro e pelo arroz salarial, né? Tanto é que, durante os 5 anos de mandato do presidente, a inflação cresceu e ele não deu nenhum aumento de salário para os trabalhadores. E a inflação, a moeda perde o seu poder de compra e com o arroz salarial, quem vai pagar a conta é a classe trabalhadora. E um dos motivos da Constituição de 46 é restringir o direito de greves, né? Que é um direito político do trabalhador, se eles estiverem satisfeitos. Bem, em 1950, foi eleito Getúlio Vargas, né, na dobradinha PTB e PSB. Esse período da República Populista, o velho presidente Getúlio Vargas estava de volta. De novo, conseguindo derrotar o candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes. Esse período de 1950, esse ano de 1950, além da eleição de Getúlio Vargas, outro importante fato, que o Brasil sediou pela primeira vez a Copa do Mundo de 1950, né? Que o Brasil foi vice-campeão, perdendo para o Uruguai na final. E nesse ano também, de 1950, foi inaugurado o primeiro canal de televisão do país, a Rede Tupi de televisão. Essa Rede Tupi, ligada ao grande empresário, um grande empreendedor, Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados. A TV Tupi, ela já não existe mais, ela acabou falindo nos anos 70. O Assis Chateaubriand era ligado ao UDN, né, um grupo de oposição ao Getúlio Vargas. Bem, então, conforme disse para vocês, Getúlio Vargas foi eleito na dobradinha Partido Trabalhista Brasileiro e Partido Social Democrático, os dois partidos criados por ele em 1945, e, obviamente, a segunda derrota da UDN, Getúlio vai sofrer uma forte oposição, principalmente de Carlos Lacerda, o grande deputado, um dos maiores oradores da história do país, e que acabou também se elegendo governador do Rio de Janeiro.
esse período, conforme já adiantamos, ele é marcado por forte crise econômica, inflação e falta de recursos, e falta de investimentos. Né? Percebe que o Estado vai perdendo o poder de investimento. E essa inflação marcada principalmente pelo desgoverno do presidente anterior, o presidente Dutra, que ao implantar uma política de liberalismo econômico, de não intervenção do Estado e de abertura para as importações, além de queimar as reservas, houve também a emissão de papel moeda. Isso acabou gerando inflação, e inflação quem mais perde é sempre o trabalhador. E assim, a crise econômica, inflação em elevação, falta de investimentos estatais. O governo é marcado também por uma forte crise política, já o desgaste do velho presidente Vargas. E assim, esse período é marcado por muitas greves. O trabalhador insatisfeito com o arroz salarial, com a inflação, o aumento do custo de vida, perda de poder de compra, e aliado a isso, né, as greves restritas, né, o trabalhador, mesmo com restrição de greve, ele não vai pagar a conta sozinho. E aí nas grandes capitais do país, principalmente São Paulo e Rio, explodem as greves. E diante disso, o presidente é acusado de ser conivente com a classe trabalhadora, né? Já que o seu partido é o PTB, ligado aos sindicatos. E assim, ele vai se desgastando, né? E esse governo não vai terminar bem. Tanto é a frase do Carlos Lacerda, do grande político da UDN, que o presidente não poderia ter se candidatado. E se candidatasse, ele não poderia ter ganhado. E se ganhasse, ele não poderia tomar posse. E se tomasse posse, ele não poderia terminar o seu governo. Assim, um presidente populista, ligado aos setores nacionalistas, ele vai fundar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, hoje o BNDES, acrescido nessa sigla com a letra S. Esse banco é um banco estatal que financia empresas nacionais, né, principalmente ligadas aos setores de bens de consumo duráveis, mas principalmente ligados também à indústria de base, né, como geração de energia, como hidrelétricas e siderúrgicas. Nesse período, o grande debate seria sobre o desenvolvimento do país, seria sobre a industrialização do país, né? E nesse sentido, nesse embate, os nacionalistas versus os liberais. E nesse embate, os nacionalistas ligados a Getúlio Vargas eram estudantes ligados à União Nacional de Estudantes, a UNE, aos sindicalistas, também ligados ao PTB, aos comunistas, mesmo na clandestinidade, eles atuavam, que eram favoráveis a Vargas, e nesse período foi feita a maior campanha de mobilização nacional até então. O petróleo é nosso. Fora multinacionais, fora capital estrangeiro, o petróleo deve ser produzido, prospectado, produzido e refinado por uma empresa brasileira. Diante dessa grande campanha de apoio nacional ao Getúlio, foi fundada em 1953 a Companhia de Petróleo Brasileira, Petrobras. Enquanto isso, a oposição se articulava. A oposição liberal ligada ao UDN e pró-Estados Unidos, favorável à entrada e o desenvolvimento com capital estrangeiro, e pró-Estados Unidos, a UDN, né? E tinha uma base forte também na oposição a Getúlio Vargas, ligada às Forças Armadas, ligadas à Escola Superior de Guerra, a ESG. E esses liberais, ao serem favoráveis ao desenvolvimento com a entrada de capital estrangeiro, né, somente capital norte-americano, eles são chamados de entreguistas, ou seja, favoráveis ao capital estrangeiro. Bem, e conforme diz,
essa campanha de mobilização nacional em defesa do monopólio estatal do petróleo e contra o capital estrangeiro, foi fundada a Petrobras em 1953. E aqui nessa charge, à direita, né, o Brasil e o grande povo do entreguismo, com os nomes dos grandes políticos e empresários ligados ao UDN, que estavam entregando o país a esse povo, a esse capital estrangeiro. E esse cartaz é do PCB, o Partido Comunista. Então vejam que, mesmo na ilegalidade, esse partido atuava. Bem, ainda continuando com o governo do presidente Vargas, além da estatal do petróleo, a Petrobras, ele fundou também a empresa brasileira, a Eletrobras, ligada à produção de energia, para controlar as hidrelétricas do país. E, conforme disse para vocês, a inflação, naquele gráfico anterior, a inflação cresceu muito no período. E a inflação, o setor mais prejudicado, é a classe trabalhadora. E se o presidente era ligado aos trabalhadores, ligados ao PTB, lembra do slogan? O pai dos pobres? Então, ele, através de seu ministro do Trabalho, o João Goulart, o Jango, ele concedeu 100% de aumento para o salário mínimo. Apesar de ganhar o apoio da classe trabalhadora diante desse aumento, dobrando o salário mínimo, imagine hoje o salário em torno de R$1.000. Num ato presidencial, ele aumentar esse salário para R$2.000, a título de exemplo, os trabalhadores adoraram, mas causou um descontentamento enorme entre os empresários. E assim, bastante pressionado, Getúlio Vargas foi obrigado a demitir o seu ministro do Trabalho, né, o seu grande aliado, o João Goulart, o Jango. Mas já adianto, apesar da forte oposição da UDN e também dos empresários, melhor dizendo, ele manteve o aumento de 100% no salário mínimo. E assim, diante dessa situação, né, com forte oposição desses setores da UDN, empresários ligados ao capital estrangeiro, dizendo que Getúlio Vargas, com esse seu protecionismo, com esse nacionalismo, ele estava prejudicando o desenvolvimento nacional, prejudicando a vinda de multinacionais para o país. E o seu maior opositor era o jornalista, dono do Tribuna da Imprensa, um importante jornal carioca, o Carlos Lacerda, que também político, grande orador da UDN. Não se esqueça que a UDN é o partido de oposição ao Getúlio. E assim, diante da crescente oposição ao Getúlio Vargas, o seu principal algoz, o jornalista e deputado Carlos Lacerda, sofre um atentado político. Em agosto de 1954, quando estava chegando em sua casa, na Rua Toneleiros, lá no Rio de Janeiro, ele vai sofrer um atentado contra a sua vida. E ele sofre um abalo, ele toma alguns tiros, né? Mas ele não morre, ele consegue escapar. Mas o seu segurança particular, o oficial da aeronáutica, acaba sendo morto nesse atentado. Ou seja, Carlos Lacerda escapou e o seu segurança, um oficial da aeronáutica, acaba morrendo nesse episódio. Diante disso, ele vai para a tribuna do Congresso e, através de seu jornal Tribuna da Imprensa, ele acusa Getúlio Vargas de ser o mandante do crime. Há uma investigação, principalmente ligada à Polícia do Rio de Janeiro e à Aeronáutica, já que no atentado foi morto um oficial da Aeronáutica. Então forma-se a República do Galeão
e começa a ter uma articulação para afastar Getúlio Vargas, né? E sob forte pressão, Getúlio Vargas, num manifesto, né, dos coronéis, que fazem um abaixo-assinado, ou ele sairia por bem ou por mal, né? O que eles queriam? O impeachment. Ou ele sairia por bem ou sairia por mal. E diante dessa situação, né, se o atentado para tentar matar o Carlos Lacerda foi em 5 de agosto de 1954, praticamente 20 dias depois, Getúlio Vargas, sob pressão para renunciar, por bem ou por mal, ele então faz uma carta-testamento e se despede à nação, dizendo que só sairia morto, e cumpre a promessa. Getúlio Vargas se mata com um tiro no peito, com um tiro no coração. E o suicídio de Vargas, em 1954, vai afastar os golpistas da UDN do poder. Por quê? Eu diria que o suicídio de Vargas, em 1954, vai afastar o golpe militar da aeronáutica, né, dessa República do Galeão, vai afastar os golpistas, não só do Exército, mas da UDN. A UDN, não se esqueçam, conforme já disse, ela era boa de golpe e ruim de voto. Legalmente, ela não conseguia eleger um presidente. E assim, o suicídio de Getúlio e a carta-testamento, ao ser divulgada à nação, cria-se uma comoção nacional. O povo vai às ruas, exige, né, a apuração dos fatos. E quem foi, afinal, o mandante do assassinato ou do atentado para tentar matar o Carlos Lacerda? Foi Gregório Fortunato, o segurança de Getúlio Vargas. Bem, e assim a situação termina tragicamente com a morte de seu grande presidente, seu grande líder, se não o maior presidente da história do país, o Getúlio Vargas. E assim, o povo vai às ruas, conforme disse, né, em comoção nacional, o povo, né, chorando compulsivamente nessas imagens do CPDOC, o Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas, mostrando as imagens. E aqui à esquerda, Getúlio Vargas no caixão. Na outra imagem, né, essa menor, a arma que Getúlio Vargas se matou, e o funeral de Getúlio Vargas à direita. A multidão chorando compulsivamente e não aceitou perder seu líder. Tanto é que a situação ficou insustentável para Carlos Lacerda, que ele teve que se refugiar do país por um certo tempo, né? Então vejam, o suicídio de Getúlio Vargas em 1954 impediu o golpe militar que já se desenhava, com articulação entre as Forças Armadas e a UDN. Eu diria que ela vai prorrogar esse suicídio, esse ato trágico de Getúlio Vargas, ao não aceitar ser deposto, né, vai prorrogar por 10 anos o golpe militar, que vai ocorrer em março de 64. Bem, faltando ainda praticamente 1 ano e meio para terminar o mandato do presidente Getúlio Vargas. E assim, quem vai assumir o comando? O vice-presidente, o João Café Filho. E, estranhamente, né, apesar de ter sido eleito na chapa do Getúlio Vargas, ele se aproxima da UDN, dos golpistas da UDN. E ele, durante seu curto período de governo, de gestão, ele vai lançar a portaria da SUMOC 113, a Superintendência da Moeda e do Crédito. Já que ele tem um apoio da UDN, vai se aproximar, em tempos de Guerra Fria, ele vai se aproximar dos Estados Unidos cada vez mais. E assim, nessa Superintendência da Moeda e do Crédito, a portaria SUMOC 113, ele vai criar facilidades para a importação e a entrada de produtos estrangeiros no país. Mas ele ele não termina o mandato também. O vice-presidente, na chapa de Getúlio Vargas, ele não vai terminar o mandato. E assim, ele se afasta, pede afastamento, né? Ele tem um problema cardíaco, se afasta,
E aí quem assume nessas condições? O presidente está morto, Getúlio Vargas cometeu suicídio. O vice, Café Filho, se afasta, alegando problema de saúde. Quem assume é o presidente na hierarquia do poder. Quem assume é o Carlos Luz, o deputado também do PSD, do Partido Social Democrático. Ele é o presidente do Congresso. E assim, nesse momento, apoiado pela UDN, apoiado pelos golpistas, ele vai tentar articular um golpe de Estado para entregar o poder à UDN. E assim o que vai ocorrer? Um golpe legal. Como assim um golpe legal? Eu diria um golpe preventivo. O ministro de Guerra, o Marechal Henrique Teixeira Lott, vai afastar os golpistas do poder, né? Tanto o Café Filho quanto o Carlos Luz, né? E num momento bastante tenso, o Marechal Lott coloca o exército nas ruas e faz respeitar a Constituição. O que vai acontecer? O presidente morto, o vice afastado, o presidente do Congresso, que agora assume o comando do país, um golpista também afastado. E assim, na hierarquia do poder, o Nereu Ramos, que é o presidente do Senado, vai terminar o mandato. Mas por que a UDN estava articulando um golpe? É porque, em 1955, a UDN perdeu as eleições, de novo, para o candidato ligado ao getulismo, né? Ou seja, mesmo no túmulo, Getúlio Vargas tem uma influência muito forte sobre as eleições do país. E assim, numa dobradinha do PSD-PTB, o governador de Minas, o médico Juscelino Kubitschek, é eleito para governar o país. Exatamente por isso a UDN não aceitou a derrota. E assim, o general Henrique Teixeira Lott faz um golpe legal, um golpe legalista, um golpe preventivo, para respeitar o direito do voto da população, que escolheu o presidente Juscelino Kubitschek para governar por mais 5 anos o poder. Vejam que momento tenso nesse período de 54 a 56. Tivemos 1, 2, 3 presidentes governando o país na sucessão de Vargas. Bem, então, de novo, na dobradinha PSD-PTB, Getúlio Vargas morto, né? Mas a UDN consegue ser derrotada novamente para a dobradinha PSD-PTB. Juscelino Kubitschek, governador de Minas, político bastante habilidoso, um populista clássico, mas, ao contrário de Getúlio Vargas, um golpista, né, no sentido de um ditador, Juscelino era o contrário, né, extremamente habilidoso politicamente, um democrata. Né, e durante os seus 5 anos de governo, de 56 a 61, ele sofreu 2 tentativas de golpe por parte das Forças Armadas. Mas o que ele fez? Generosamente, ele perdoou os golpistas e ainda concedeu aumento nos soldos, nos salários dos militares. Com isso, ele desarticula esses 2 golpes em Jacareacanga e Aragarças, bases da aeronáutica. Né? E assim, esse presidente, ele vai ter um grande governo. Né? Esse período também é marcado pelo desenvolvimentismo. Conforme eu disse para vocês, é um período de grande confiança no país, sobre o desenvolvimento nacional. Né? E assim, ele é chamado de presidente Bossa Nova. Mais tarde vamos falar também desse estilo musical que surgiu no país nesse momento. Né? Um Brasil que se industrializava, que se modernizava, e um novo ritmo musical que substituía, em termos de gosto, né? Principalmente para as elites e a classe média urbana carioca, a Bossa Nova. Bem, a marca registrada desse período, né, de 5 anos de gestão são os planos de investimento. Né? E esse plano de metas pode ser sintetizado na frase 50 anos em 5, ou seja, 50 anos de desenvolvimento em apenas 5 de governo. E quais são os setores que vão receber investimentos? Educação,
alimentação, transportes, energia, mas principalmente na indústria, né? E diante desse modelo desenvolvimentista, né, qual que vai ser a característica? O Estado brasileiro, o governo brasileiro vai investir na indústria de base, principalmente siderúrgicas, geração de energia elétrica, e vai também fazer uma parceria numa abertura com o capital estrangeiro, né? Que requer mais tecnologia, como o setor da indústria automobilística e também de eletrodomésticos. Ou seja, o Brasil vai abrir as portas para o capital estrangeiro. E uma característica importante nesse período pós-guerra, as multinacionais se instalam naqueles países que têm uma certa infraestrutura em energia, né? E assim, essas multinacionais se instalam procurando ampliação de mercados consumidores, né? Procurando também mão de obra barata e também país que tem potencial em recursos energéticos. Aqui um bottom da campanha, a dupla JJ, Juscelino e João Goulart. Não se esqueçam de João Goulart, né? Juscelino era do PSD e João Goulart era o ministro do Trabalho que concedeu aquele 100% de aumento no salário no governo, para os trabalhadores no governo do Getúlio Vargas, lá em 54. Bem, nessa imagem, né, vemos aí o grande sonho do Brasil, ter indústrias automobilísticas. Aqui é o simpático veículo, a Romizeta, um veículo de 3 rodas, e o Volkswagen, um projeto construído na época da Segunda Guerra Mundial, a Volkswagen alemã. A Volks, né, o Fusca, popular Fusca, foi o veículo mais vendido do país. É um projeto na época do Hitler, lá na Alemanha nazista. Bem, outra característica importante do período do Juscelino Kubitschek, nessa fase de euforia desenvolvimentista, a construção de infraestrutura, obras de infraestrutura, né? Para que não se esqueçam que para essas multinacionais, né, da indústria automobilística, da indústria de eletrodomésticos se instalassem no Brasil, é necessário ter uma infraestrutura. E assim são construídas várias rodovias, como a Belém-Brasília, a 040, que liga o Rio de Janeiro a Brasília, e a 050, que liga São Paulo, pela Anhanguera, passando pelo Triângulo Mineiro, Goiás, até Brasília. E as usinas siderúrgicas de Furnas e Três Marias, aqui em Minas Gerais. E a meta-síntese do plano de metas, a construção da nova capital, Brasília. Brasília, o projeto de levar a capital para o interior do país, era um sonho antigo dos militares, para tirar a capital do Rio de Janeiro, do litoral, e levar para o interior do país, para facilitar a defesa militar do país. Mas alguns críticos da construção de Brasília dizem que não seria necessário construir uma capital, né? E, na verdade, Brasília, distante dos grandes centros, né, do litoral, ela tira o poder político da pressão dos trabalhadores, né? E importante dizer também que o projeto vencedor, que houve concurso para escolher o projeto para a construção da nova capital, os vencedores foram o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer, né? E o projeto é o plano piloto, simbolizando um avião. Bem, Brasília foi construída em menos de 5 anos. Imaginem o gasto para a construção dessa capital. E haveria necessidade, né? Mas assim, o presidente é elogiado porque ele levou o desenvolvimento para o interior, porque no entorno da capital, né, atraiu não só moradores, mas principalmente também investimentos, né, para o Cerrado, para o Brasil Central.
Então agora chegou o momento de fazer as críticas ao JK. Embora considerado o melhor presidente de todos os tempos, um grande tocador de obras, figura extremamente simpática, populista, né? Mas grande democrata, né? Apesar do Brasil ter crescido muito nesse período, o Brasil ter atraído as multinacionais, ter investido muito em rodovias, em hidrelétricas e até a própria construção de Brasília, o presidente gastou muito, não é? Um gastador inveterado. Não é? E assim, esse governo ele faz elevar a dívida externa, ele aumenta a emissão de papel moeda sem lastro e, principalmente, um governo marcado pelas desigualdades regionais. Fez-se muito pouco, ou quase nada, para as regiões norte e nordeste. O desenvolvimento do JK ficou centrado no sudeste, principalmente no ABC paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano, que atraíram as multinacionais ligadas à produção de eletrodomésticos e automóveis, né? Um governo que conseguiu ainda concentrar mais a renda entre os brasileiros, ricos mais ricos, pobres mais pobres, né? E outra questão importante, o país se urbanizou de forma bastante intensa e desordenada. Os grandes centros, né, que não tinham condições, esses moradores que saíam do interior, principalmente da zona rural, em busca de trabalho, desse novo trabalho, mas eles não tinham condições, né, de comprar sua casa própria, não tinha uma política de financiamento da casa própria. E os prefeitos também, por desinteresse político até e por falta de recursos, também não tinham ou não quiseram construir obras de infraestrutura nessas cidades para receber essa população que chegava em grande quantidade através do êxodo rural. E assim, muitas favelas começam a surgir nas periferias desses grandes centros. E outra característica desse governo também foi romper relações com o Fundo Monetário Internacional. O FMI, ele emprestava dinheiro aos países, principalmente do terceiro mundo, mas exigia em contrapartida regular os gastos de acordo com a arrecadação. E um presidente, um tocador de obras, né? Talvez o presidente que mais construiu nesse país, até mesmo uma capital em 5 anos, tirando a capital do Rio de Janeiro para o Brasil Central, para o Cerrado Goiano. E aí, já que eles não quiseram aumentar os empréstimos, o FMI falou, não, você tem que pagar as dívidas, né? Seu governo está ficando insustentável. E aí, o que ele fez? Conseguiu empréstimos com banqueiros internacionais particulares, onde o juro era mais alto, né? E ele acaba também emitindo mais dinheiro. Isso acabou gerando inflação. E quem perde com a inflação, com a perda do poder de compra? O trabalhador, porque seu salário não é reajustado de acordo com o seu poder aquisitivo e seu salário não são, né, elevados de acordo com os seus gastos. Bem, esse governo também, ele criou a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Essa SUDENE, na verdade, ela acabou ampliando o poder desses políticos nordestinos, né, desviando verbas da SUDENE. Ou seja, o dinheiro saía de Brasília, os investimentos para desenvolver o Nordeste nunca chegavam no interior para resolver o problema crônico, né, do analfabetismo e principalmente o problema crônico da seca do Nordeste. Ele acabou ampliando a indústria da seca, né, que não há interesse político em resolver, mas desviar dinheiro, principalmente esses grandes políticos nordestinos. E, diante de um governo que não fez a reforma agrária, que não combateu a desigualdade social, né, explode no país também as chamadas ligas camponesas. O que seriam essas ligas camponesas?
movimentos de trabalhadores rurais sem terra que exigem reforma agrária. O discurso dessas ligas camponesas era reforma agrária na lei ou na marra. É lógico, um político populista ligado aos interesses da elite não estaria disposto a fazer a reforma agrária e distribuir a renda no país. Outra crítica que se faz ao Juscelino Kubitschek é que ele não investiu em ferrovias. E até hoje o Brasil está pagando por isso. A gente sabe que o transporte ferroviário ele é muito mais efetivo para transporte de grandes cargas. E até hoje, um país com dimensões continentais como o Brasil ainda não tem ferrovias ligando o país de leste a oeste, de norte a sul. Ainda o transporte pesado é feito ainda em grandes carretas, em grandes caminhões, em transporte rodoviário. Aqui, o projeto do Oscar Niemeyer e de Lúcio Costa. O eixo piloto, na esplanada dos ministérios, acima, o projeto já pronto, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara de Deputados, e o anexo 4. Abaixo, à esquerda, não é? Também aquela imagem do Senado, né? E também a rampa do Palácio. Essa do meio, abaixo, no centro, o esboço da construção da catedral e, ao fundo, a esplanada dos ministérios. Brasília, o projeto de Oscar Niemeyer é para ter, no máximo, 500 mil habitantes. Hoje já ultrapassa, e muito, esse número, mais de 2 milhões de habitantes. Brasília é muito bonita, mas seria necessário nesse momento? Essa é a questão, essa é a reflexão. O Brasil não tinha outras prioridades? Bem, e o presidente Juscelino Kubitschek não conseguiu fazer o seu sucessor. Jânio Quadros foi eleito o novo presidente. E, pela primeira vez, a dobradinha do PSD e PTB não conseguiu eleger um presidente. Jânio Quadros era de um pequeno partido, o Partido Democrata Cristão, e outra característica desse Jânio Quadros, professor de português, advogado de formação, mas um político muito bom de voto, demagogo, extremamente articulado, né? Mas também uma figura, talvez o presidente mais caricato da história desse país, né? O seu símbolo era a vassoura. E por que o símbolo da vassoura? Varrer a corrupção no país. A corrupção de qual governo? Do governo Juscelino Kubitschek. Nos discursos do presidente Jânio Quadros, né, ele dizia que ele iria continuar com o ritmo de desenvolvimento econômico do período anterior, do JK, mas com um país de mãos limpas e sem corrupção. Né? E, nesse momento, a UDN não lançou candidatos, porque se lançasse, talvez ela perderia de novo. Então, o que ela fez? Eu diria que ela pegou carona no candidato do PDC. Mas outra característica importante desse período é que o eleitor ele poderia ter a opção de votar para presidente de um partido e o vice poderia ser de um partido de oposição. E foi exatamente o que aconteceu, né? O candidato a vice da UDN perdeu as eleições para o candidato PTB, que era o João Goulart. João Goulart, então, foi o vice. Ou seja, olha que coisa estranha, né? Um presidente eleito pelo PDC com apoio da UDN, mas o vice foi eleito da chapa de oposição.
E assim, Jânio Quadros, em seus discursos, era uma figura extremamente teatral, né? Andava no meio do povo com um terno amarrotado, colocava talco para simular caspa, comia pão com mortadela, tomava pinga nos bares, mas assim, isso tudo fazia parte de um teatro, para mostrar que era do povo, né? Tipicamente um político populista, manipulador de massas, né? E ele se apresentava também como uma figura política, né? Dizendo que ia renovar o estilo de governo. Assim, esse presidente, ele conseguiu o apoio da população, né, que votou em massa nele, e também o apoio dos empresários. O seu discurso mudava de acordo com o seu público, né? E assim ele conseguiu arrastar a UDN, né, e também os setores mais conservadores das Forças Armadas e também de empresários, principalmente paulistas, já que ele foi prefeito, governador de São Paulo, né? E uma outra característica, é um presidente que não terminava os mandatos, porque em toda a campanha, ele, antes de terminar o mandato, ele já se candidatava para um cargo mais alto. E de vereador de São Paulo, passando por prefeito, governador e presidente, em pouco mais de 10 anos, ele conseguiu galgar essa carreira meteórica. E assim, os críticos diziam que ele, Jânio Quadros, era a UDN de porre, né? E ele conseguiu derrotar o general Henrique Teixeira Lott, ligado ao PSD e que tinha um apoio de Juscelino Kubitschek. Ou seja, Jânio Quadros, um político extremamente bom de voto e nunca havia perdido uma eleição. E outra, uma amarga derrota para o presidente, considerado o maior realizador da história do Brasil, o Juscelino Kubitschek. Bem, esse governo Jânio Quadros, não se esqueçam que ele herda uma situação difícil. Por quê? Dívida externa em elevação, inflação em elevação, pressão dos trabalhadores por aumento de salários. E o que ele faz? Uma política interna ligada ao FMI. Ele reata relações com o FMI, que o presidente JK havia rompido, e o FMI empresta dinheiro para os países endividados. Só que exige um ajuste de contas, exige congelamento de salários para combater a inflação. De que forma? Corte de subsídios também para o trigo e o petróleo. Isso tem uma consequência, melhor dizendo, nefasta, porque ao cortar a ajuda que ele dava aos produtores de trigo e de petróleo, o preço do pão subiu, o preço da cesta básica, de uma forma geral, subiu, e o preço da gasolina, o preço também disparou, né? E ele, então, em pouco tempo, esse seu conservadorismo econômico, né, ele perde o apoio, ele decepciona a população, né? E outra questão importante, e aí ele peca, por quê? Ele faz uma política terceiro-mundista, uma política externa independente. Ou seja, em tempos de Guerra Fria, nos momentos mais tensos da Guerra Fria, sob a ameaça de guerra dos mísseis entre Estados Unidos e União Soviética, quase uma ameaça de uma terceira guerra mundial, né, na Guerra Fria, quando os soviéticos instalaram bases militares com mísseis apontados para os Estados Unidos no arquipélago de Cuba, no Caribe, né? Ele simplesmente, Jânio Quadros, reata relações diplomáticas com os países comunistas, como União Soviética, China e Cuba. Inclusive condecora o principal líder da Revolução Cubana, junto com o Fidel Castro, que é o argentino Che Guevara, o grande ídolo
da esquerda, com a comenda, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a honraria mais importante concedida a um estrangeiro. Ou seja, um político conservador, no Brasil alinhado com os Estados Unidos, na Guerra Fria, simplesmente ele faz uma política externa independente. Não é? Ou seja, e pior, na concepção dos mais conservadores, na concepção da UDN, que o apoiou, não é? E até dos Estados Unidos. Ele contraria esses interesses, condecorando Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul e reatando relações diplomáticas. Mas, enfim, o que ele queria com isso? Na verdade, ao reatar com os países comunistas, ele queria pressionar os Estados Unidos para conceder, né, mais apoio, mais investimentos, já que o grande problema desse governo era a crise econômica. O país começava a se estagnar e o pior, salários congelados e inflação em alta. E ele não consegue resolver o problema também da desigualdade social. E, rapidamente, esse governo, com poucos meses de gestão, ele já perde o apoio da população. E agora? Internamente, ele é impopular, por não dar o aumento de salário, por cortar os aumentos de salários. Ele congela o salário dos trabalhadores. E outra, ele não consegue conter também a inflação e o aumento do custo de vida. E ele perde também o apoio externo dos Estados Unidos e o apoio da UDN, por ter se aproximado desses países comunistas, já que a UDN é de direita. E aí, o que ele vai fazer? O governo dele praticamente fica sem saída. Antes de falar da renúncia do Jânio Quadros, vamos falar da marca desse político conservador e moralista. Proíbe brigas de galo nas rinhas, proíbe o uso de lança-perfume, um aromatizante muito usado no país na época, nos bailes de carnaval. Proíbe corrida de cavalo em dias úteis, nos jogos poderia ser só final de semana. Proibiu os jogos de futebol às quartas-feiras, uma tradição, né? Imagina a impopularidade que isso vai causar. Proíbe o uso de biquíni. Como seria, então? Só um maiô de corpo inteiro. E ele acaba causando descontentamento. Por que ele adotou essas medidas esdrúxulas, estranhas? Na verdade, era para desviar o foco do real problema do país, que era a inflação, e ele não conseguia retomar o desenvolvimento do país. Né? E ele, com isso, com pouco tempo, em apenas 7 meses de governo, ele renuncia. Com 7 meses apenas, e aí eles disseram ao DN, realmente ele está de porre. Não é possível. Como que um presidente que conseguiu eleger-se com esmagadora maioria, conseguiu derrotar os candidatos do JK, ligados ao getulismo. Por que ele renunciou? Na verdade, isso foi uma jogada política de Jânio Quadros. Na verdade, ele não queria renunciar. Na verdade, o que ele queria? Ele assinou a carta de renúncia, esperando que o Congresso e as Forças Armadas não aceitassem a sua renúncia. Só que o seu plano, o seu blefe, não deu certo. A sua renúncia foi aceita pelo Congresso, as Forças Armadas aceitaram a sua renúncia e o povo não foi às ruas em apoio a ele. Pelo contrário, né? O povo achou bom a sua renúncia. E assim, o seu blefe acabou dando errado. E ele governou por apenas 7 meses. Um governo trágico, melancólico. Bem, e quem é o vice? O vice era da oposição. Era o João Goulart, o Jango. Este João Goulart, um político tradicional gaúcho, era ministro do Getúlio Vargas, conterrâneo de Getúlio Vargas, também outro grande populista e carismático. E agora, uma crise na posse. O João Goulart, ele foi enviado, pouco antes da renúncia, para fazer uma
política, uma viagem diplomática até a China comunista. Não se esqueçam que o governo de Jânio Quadros, ele reatou relações com a União Soviética, com a China e com Cuba. E aí, quando o presidente João Goulart, ainda na China, soube da renúncia, ele tentou voltar ao país, né? E aí havia uma crise na posse. Por quê? A UDN e parte das Forças Armadas não aceitaram a posse, alegando que ele era de esquerda, alegando que era ligado aos trabalhadores, alegando que ele era comunista. E ele não era comunista. Pelo contrário, ele era um líder populista. E assim, o país se divide em dois grandes grupos. Aqueles favoráveis, aqueles legalistas que queriam que se respeitasse a Constituição, já que o presidente Jânio Quadros renunciou, o vice eleito deve tomar posse. Enquanto os golpistas, favoráveis ao UDN, favoráveis aos grandes empresários e aos Estados Unidos, eram contra a posse de Jânio. E assim, entre agosto, entre a data da renúncia até 7 de setembro, né, ou seja, nessas 2 semanas, nesses 15 dias, a situação tornou-se extremamente tensa com essa crise na posse, né? E assim, o Leonel Brizola, o grande político à direita, também do PTB, ele lança uma campanha pelas rádios do país, que ainda, né, o grande veículo de comunicação, embora ainda existisse TV, mas o grande veículo de comunicação ainda era o rádio. E aí, numa campanha de mobilização nacional, campanha de legalidade, o que ele defende? O cumprimento da Constituição, que o vice, legalmente, é o João Goulart. E assim, ele deve tomar posse. E essa campanha deu certo, mobilizou a população através do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era ligado ao João Goulart, e assim fez-se um paliativo, uma solução negociada às pressas, mudaram a Constituição e implantaram uma república parlamentarista. Não se esqueça que a Constituição de 1946, a quinta do país, ela estabelecia uma república presidencialista, mas agora se instaurou o parlamentarismo. Mas por quê? Agora o Brasil teria um primeiro-ministro e um presidente. Óbvio, foi uma artimanha da UDN para tirar os poderes do presidente João Goulart, porque, na verdade, quem seria o chefe do executivo era o primeiro-ministro. E assim, o líder Tancredo Neves, grande deputado mineiro, foi escolhido para ser o líder do Congresso e o primeiro-ministro. Na verdade, o que foi essa solução negociada, esse arranjo político, implantando o parlamentarismo às pressas, alterando até a Constituição, para tirar os poderes do João Goulart. E assim, durante curto período, né, de menos de 2 anos, o Brasil viveu uma experiência parlamentarista. O Brasil tem 2 experiências parlamentaristas. Essa em 61 e na época do Império, né, quando se estabeleceu, na época do governo de Dom Pedro II, lá nos anos 40 do século XIX, o parlamentarismo às avessas. Assim, não se esqueçam que o Brasil passa por uma crise econômica, né, a inflação crescente, aumento de greves, e diante dessa situação, há um plebiscito e a população escolhe pelo fim. O povo diz não ao parlamentarismo, o povo escolhe fim do parlamentarismo. E assim, no início de 63, retorna o presidencialismo. E o presidente, João Goulart, volta a ter poderes como chefe do executivo e chefe também de Estado. Bem, um presidente nacionalista ligado ao getulismo, gaúcho, como Getúlio Vargas, ele vai tentar
estabelecer uma política nacionalista. E um dos motivos que ele vai causar uma estranheza e o descontentamento, principalmente das multinacionais norte-americanas, e vai ter também uma covarde oposição da UDN, os chamados entreguistas, favoráveis ao capital estrangeiro, é a chamada Lei de Remessa de Lucros. O que estabelecia essa Lei de Remessa de Lucros? Estabelecia que parte dos lucros das multinacionais não poderiam ser levados para suas matrizes no exterior, eles deveriam ser reinvestidos no Brasil. O que ele queria com isso? Evitar a fuga de dólares para essas multinacionais, para o capital estrangeiro, para o exterior. Isso vai causar um estranhamento, um descontentamento do capital estrangeiro, principalmente dos norte-americanos. O presidente, na época, era o John Kennedy, democrata John Kennedy, nos Estados Unidos. Outra medida importante é o chamado Plano Trienal de Desenvolvimento. E o que seria esse Plano Trienal? 3 anos de investimento. Qual que seria o objetivo disso? Já é inserido no nome. Um plano para tentar retomar o crescimento, mas com medidas para conter a inflação. E não se esqueçam que a inflação, a moeda perde poder de compra, o dinheiro desvaloriza e tem um efeito catastrófico para a população, o custo de vida aumenta. E assim, outra medida importante que ele vai tentar fazer, as chamadas reformas de base. Essas reformas de base seriam para distribuir a renda do país, investimentos importantes como a reforma agrária, tentar combater o latifúndio improdutivo, uma reforma urbana, construção de casas populares para a população, uma reforma política para dar direito de voto aos analfabetos, para tentar popularizar, democratizar realmente a política nesse país, uma reforma tributária taxando as rendas das grandes fortunas, aumentando o imposto sobre as elites, e uma reforma educacional para erradicar o analfabetismo no país, ampliando as vagas nas escolas públicas desse país, mas principalmente num projeto do grande pedagogo Paulo Freire, para erradicar o analfabetismo. E com isso, essas reformas de base, apesar de ganhar o apoio da população, o presidente vai sofrer uma dura oposição, principalmente dos setores ligados ao agronegócio, porque eles não vão aceitar a reforma agrária. Bem, é nesse período também que aumenta a atuação do Partido Comunista, mesmo na ilegalidade, e também das ligas camponesas. Lembra dessas ligas camponesas? Um grupo de trabalhadores rurais sem terras que exigem a reforma agrária, exigem o direito de ter um pedaço de terra. Os camponeses exigem o direito a um pedaço de terra. Inclusive, o discurso seria o quê? Combater o latifúndio improdutivo, distribuir as terras desse país. E o grande líder é o Francisco Julião. Essas ligas camponesas eram muito fortes no Nordeste. Bem, aqui sempre um gráfico para nos esclarecer. As greves aumentando pelo país, todo dia uma greve, o achatamento salarial, a inflação corroendo o poder de compra dos trabalhadores. E vejam, em 1959, ainda no governo do Juscelino Kubitschek, olha o número de grevistas. Olha que a medida em 1960, já no governo também do Juscelino Kubitschek, no governo de 61, vai aumentando essas greves. Em 63, um presidente ligado aos trabalhadores, olha como dispara as greves, em menos de 4 anos. Isso em milhares de trabalhadores. E isso, na opinião dos empresários, é insustentável. Mas pensa no lado dos trabalhadores, diante do aumento do custo de vida. Vejam que disparam as greves
no país, tanto no setor público quanto no setor privado. Esse em vermelho é o setor privado. Em azul, o setor público. A situação começa a ficar insustentável para João Goulart. Bem, e aí há um grande embate entre a direita, ligada ao DN, ligada ao capital estrangeiro, aqueles que querem um golpe de Estado para tirar o presidente João Goulart do poder, e a esquerda, ligada ao PTB, ligada ao Partido Comunista, ligada também às ligas camponesas, os próprios estudantes, né, da UNE, favoráveis ao presidente. E há um grande embate. Nesse momento, a população mais politizada, como reflexo desse processo de urbanização, né, qual que seria o caminho do país? Radicalizar pela esquerda ou para a direita? E cada vez mais essa polarização radicalizada e violenta, isso paralisava o governo João Goulart, principalmente com as greves. E aí os sindicatos, né, cada vez mais, tanto no setor público quanto privado, multiplicavam as greves, abalando o poder de sustentação do presidente. E não se esqueçam, as greves feitas pelos trabalhadores ligados à esquerda, e o presidente não tinha o apoio da UDN, não tinha maioria no Congresso, ele não tinha apoio desses setores mais conservadores. E assim, o presidente, diante dessa falta de sustentação política, não só no Congresso, mas também entre os setores da elite, capital estrangeiro, o DN e Estados Unidos, ele radicaliza, tentando um apoio popular. E assim, em março, 13 de março de 64, ele vai fazer um grande comício na estação de trem, no centro do Rio de Janeiro, a central do Brasil. E ali, o presidente, né, lá no Rio de Janeiro, a antiga capital, ele lança um decreto. A reforma agrária, para combater os grandes latifúndios, para dar um direito de posse de terra ao camponês, ao trabalhador rural, tentando combater os latifúndios, e esse projeto seria encampar todas as propriedades que margeavam, improdutivas, que margeavam rodovias e ferrovias federais. E nacionalizava as refinarias de petróleo ligadas aos setores privados. E aí ele vai ganhar o apoio da população que queria a reforma agrária, mas ele vai contrariar os interesses do capital estrangeiro e dos interesses dos empresários, né? E o maior setor de oposição ligado às oligarquias rurais, que não aceitavam a reforma agrária. E assim, não se esqueçam que as próprias Forças Armadas também estavam divididas nessa radicalização, né? Movimentos de indisciplina entre marinheiros e sargentos, exigindo não só melhores soldos, mas também o direito de participação política. E o presidente, ele é acusado de conivente com essa indisciplina militar, não só dos marinheiros, mas também dos sargentos das Forças Armadas, do Exército, Aeronáutica e Marinha. E ele não pune esses militares que fazem atos de indisciplina contra a alta cúpula. E ele é acusado de conivente com esses grevistas. E não se esqueçam, a coisa que o militar mais valoriza, mais preza, é a disciplina militar. O presidente não pune esses rebeldes de baixa patente das Forças Armadas. Ele é acusado de conivente e fraco em não combater essas revoltas. E aí, conforme disse para vocês, né, esse acirramento, essa discussão, essa radicalização, de um lado, o presidente buscando apoio popular no Comício Central do Brasil, em 13 de março de 1964, e a resposta vem de São Paulo, os setores conservadores, os setores da direita, os setores do verde e amarelo, vão realizar com apoio de setores da Igreja Católica, com setores de empresários, industriais, latifundiários e principalmente da Igreja Católica e classe média, organizam
a marcha da família com Deus pela liberdade, e setores da igreja principalmente ligados à TFP, tradição, família e propriedade. Exigem, basta, fora João Goulart. E assim, dessa radicalização entre esquerda e direita, o presidente vai ser afastado do poder. E assim termina esse pacto populista de mediação, né? Esse modelo de desenvolvimentismo, né? Com o Estado empreendedor e com eu diria que esse Estado, esse modelo populista, que surgiu lá nos anos 30 com Getúlio Vargas, em substituição àqueles governos das oligarquias rurais do café com leite, esse modelo se esgota, né? O próprio modelo de desenvolvimentismo também se esgota, substituição das importações, né? E assim, em 31 de março para 1º de abril de 1964, há um golpe militar. E eu diria um golpe com apoio dos setores civis e empresariais, em 1964, liderado por segmentos mais conservadores da UDN, setores mais conservadores da Igreja Católica, classe média e oligarquias rurais. Por que o golpe? Por que não deixar o presidente terminar o seu mandato em 66? Não se esqueçam que esse golpe de Estado já estava sendo articulado desde 1954, né? Quando Getúlio Vargas, com seu suicídio, consegue barrar esse golpe. E assim, o que as elites mais temiam? As reformas de base, as reformas populares. As elites temiam as reformas sociais. E assim, o golpe militar inaugura o momento mais sombrio e triste da história do país, a ditadura militar. E esse golpe militar com apoio das lideranças empresariais e políticas e parte da Igreja Católica, o discurso desses militares era de que eles terminariam o mandato do João Goulart e devolveriam o poder para os civis. Só que não. Eles vão governar até 1985. O que seria um governo militar de apenas 2 anos durou longas 2 décadas. Triste noite, né, para o Brasil. Bem, vamos suavizar mais. Aqui vamos trabalhar com a cultura, vamos falar de cultura nacional nos anos 50 e 60. Anos ricos politicamente e também na cultura nacional. Esse período da Bossa Nova surgiu no Rio de Janeiro. Vamos recordar? Nos anos 50, havia uma grande euforia quanto ao desenvolvimento do país. O Brasil se urbanizava, o Brasil desenvolvia. A Bossa Nova surgiu no final dos anos 50, no Rio de Janeiro, nos bairros da elite, Ipanema, Copacabana. Só fazendo uma reflexão, se o samba surge nas comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas, se o samba tem uma origem mais popular, a Bossa Nova ela tem uma origem mais de elite. A Bossa Nova é ligada mais a esses setores de classe média alta, e ela tem influência também da música mais clássica dos Estados Unidos, não é? E também ao jazz norte-americano. Então, eles mesclam, não é, o atabaque, não é, do samba, não é, o pandeiro, com o jazz mais elaborado norte-americano. Os grandes nomes, Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes. E eles, então, a partir daí, eu diria um samba de branco, mais suave, uma leve batidinha no violão. O que eles retratam? A boa vida da classe média alta carioca. O barzinho, o violão, a praia, e a música símbolo desse momento é Garota de Ipanema, eternizado por Vinícius de Moraes.
a bossa nova é a música que mais faz sucesso no mundo. Bem, outra característica importante desse período é o cinema novo, né? O cinema novo, ele vai substituir a chanchada, aqueles filmes de comédia. O cinema novo são filmes mais politizados, densos, com a cara do autor. E o cinema novo, ele vai retratar a dura realidade do povo brasileiro. O que eles vão procurar? Qual que vai ser o cotidiano? Retratar a dura vida do trabalhador na favela ou no sertão nordestino. Eles vão mostrar toda a brutalidade do trabalhador e mostrando claramente o que? O Brasil como ele é, sem disfarces. As desigualdades sociais, a miséria, a fome, a seca no Nordeste e principalmente também a dura vida do morador das comunidades, as favelas cariocas. Esse cinema novo, né, já que os produtores, os autores, já que eles não têm muitos investimentos, como Hollywood, nos Estados Unidos, eles vão retratar essa realidade concreta, toda essa crueza, brutalidade do povo brasileiro, com poucos investimentos, né? E assim, os grandes nomes desse período e os grandes filmes premiadíssimos lá fora, nos festivais internacionais de cinema, Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, Deus e Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, do grande baiano Glauber Rocha, né? E o cotidiano, já disse, são temas regionais e urbanos. O que eles vão procurar retratar? A vida dos cangaceiros, esse banditismo social, a vida dos marginais, a vida do favelado, e assim, né? Esse cinema novo pode ser sintetizado com a frase: para fazer cinema não precisa de muitos investimentos. Para fazer cinema basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. São filmes com a cara do diretor, sem muitos investimentos, mas premiadíssimos lá fora. Outra marca dos anos 60, o tropicalismo. O tropicalismo ligado aos baianos, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé. O tropicalismo, o que eles vão mesclar? Não é? O pop rock norte-americano com a música brasileira. Eles vão fazer uma salada desses estilos musicais. Pela primeira vez, o Caetano Veloso vai usar guitarra elétrica na música brasileira. Os mais puristas não vão aceitar, dizendo que eles se venderam à cultura norte-americana. Que a resposta de Caetano Veloso? É que eles estão antenados com o que ocorre lá fora. Então, na verdade, a Tropicália ela vai fazer uma grande fusão de elementos com influência da bossa nova, do samba, do pop, do rock. E a forte influência também da contracultura, do movimento hippie, tão característico dos anos 60 e início dos anos 70. Né? Então, ela tem influência, né, da cultura africana, brasileira e também norte-americana. Né? Os críticos, somente de esquerda, vão detonar essas músicas tropicalistas. Né? E assim, eu diria que esse período foram os mais interessantes e mais criativos da cultura brasileira nos anos 50 e 60. Né? Bem, para terminar, ainda uma reflexão. Os tropicalistas eles sofriam críticas tanto dos setores de esquerda, da UNE, dos Centros Populares de Cultura, que queriam uma cultura mais engajada, uma cultura mais politizada, de valorização do elemento nacional, e também daqueles setores mais conservadores. Por quê? Os setores de direita criticavam também a influência do movimento hippie, né? Desse movimento alternativo.
Bem, a cultura, ainda nesse elemento da cultura nacional, os centros populares de cultura ligados à União Nacional de Estudantes, ela tinha uma ideologia de esquerda. O que eles queriam com isso? Que a arte estivesse a serviço da Revolução Comunista, né? E assim, já nos anos 60, a arte mais politizada, ligada aos CPCs, o que é a ideia? Que a cultura nacional, seja na música, seja no teatro, na literatura, ela estivesse a serviço da revolução, de protesto, de crítica à desigualdade social, de crítica ao governo militar, né? E nesse momento, já no final dos anos 60, já em tempos duros de AI-5 e ditadura militar, esses líderes dos CPCs e também líderes estudantis e também artistas, muitos foram presos, torturados e alguns exilados, né? Como o próprio Caetano, o próprio Gil, o Chico Buarque, por exemplo, e o Geraldo Vandré, grandes líderes da música de protesto, né? Eles sofreram censura, né? E muitos foram presos, outros, menos famosos, foram assassinados no país, né? Bem, nesse período também ganha espaço o Teatro de Arena e o Grupo Oficina retratavam o quê? Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes, peças de teatro e criticando o regime militar, criticando a desigualdade social. Então, a ideia qual era? Que a arte, seja a poesia, seja a literatura, seja o cinema, a música, a serviço da revolução. E é óbvio, né? Servia de porta-voz dos interesses políticos da esquerda e das camadas mais populares. É isso. Um abraço.